Fala aí, torcedor do nosso canal Futebol Total Oficial, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo para falar da vitória do Palmeiras sobre o Corinthians, 1-0, gol do Flaco Lopes no chute de fora da área. O Hugo Souza espalmou pro lado, inclusive o Neto aí no vídeo fala que, na opinião dele, foi falha do Hugo Souza e o Flaco Lopes fez o gol e o gol da vitória do Alviverde. Vamos trazer o pós-jogo aí, vamos reagir aqui no nosso canal, mas antes quero convidar você que ainda não é inscrito, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Tudo do Palmeiras, tudo do Verdão, você encontra aqui no nosso canal Futebol Total Oficial. Vamos aí para o vídeo e logo depois eu volto com a classificação atualizada do Paulistão 2026. O Klaus deu o cartão amarelo pro Flaco Lopes, né? Em relação àquilo que ele fez. Eu acho que o Hugo Souza falhou no gol. Acho que o goleiro do naipe dele, a bola foi no meio do gol, mesmo que teve um pequeno desvio. Não é para rebater onde ele rebateu. A única chance que teve a equipe do Palmeiras, o Corinthians amassou o Palmeiras do primeiro até agora, né? Poderia ter ganho o jogo, perdeu um pênalti ridículo pelo Memphis. E no segundo tempo, o Corinthians ainda jogou muito mais que o Palmeiras. Isso é a grande verdade. Agora, futebol é isso aí, né? O Palmeiras foi lá, fez o gol, conseguiu a vitória e tá tudo bem. Já você vai curtir o rock. Flaco Lopes marcou o gol da vitória e o Palmeiras, Jean Oddi, fez o hat-trick no Campeonato Paulista. Ganhou os 3 clássicos. Santos, São Paulo e hoje o Corinthians, mesmo quando o Palmeiras nem era tão melhor assim no jogo, hein? Tudo bem? Tudo bem, William. Boa noite. Pois é, eu acho que o Palmeiras ganha os 3 clássicos na primeira fase do Campeonato Estadual, mas talvez esse fosse, de alguma maneira, o mais importante. E não que tivesse qualquer importância para a tabela do campeonato, para o destino do Palmeiras, para o futuro da temporada. Mas tem importância pela pressão absurda que a gente já via ali, o treinador sofrer, né, por parte da torcida, uma visão de que o Palmeiras não consegue jogar nada. E não acho que tenha jogado tão bem hoje, acho que foi um jogo parelho. Tenho certeza que é um jogo que, olha, se você falasse para os 2 treinadores, podemos pular esse jogo, a gente dá um pontinho para cada um e vocês focam no Campeonato Brasileiro no meio de semana, muito provavelmente os 2 iam topar, porque esse é um jogo de desgaste. É um jogo que pode valer emocionalmente muita coisa. Acho que para o Corinthians menos até nesse momento, né? O Palmeiras é vice-líder do Campeonato Brasileiro depois de 2 rodadas, é dos grandes o melhor do Campeonato Paulista, mas mesmo assim havia e há uma pressão. Então, acho que era importante pelo histórico recente diante deste mesmo Corinthians, que o Palmeiras conseguisse um bom resultado, conseguiu. Mas, repito, para mim foi um jogo em que, se terminasse empatado, talvez refletisse até melhor o que foi a partida, mas jogos de futebol são assim, quer dizer, os jogos que o Corinthians venceu também do Palmeiras na temporada passada, que lhe valeram título estadual. De ganhar assim no Allianz. Exatamente. O Corinthians cansou de ganhar assim, quer dizer, até tomando mais pressão e achando um gol ali. Foi mais ou menos o que aconteceu. Acho que é importante pro Abel, pro Palmeiras, não que ele corresse qualquer risco, evidentemente, mas para tranquilizar ambientes, né? Essa frase tão necessária a todos os clubes e treinadores de futebol o tempo todo. Basta a gente ver. Estou falando do Palmeiras, mas podia estar falando de pelo menos, sei lá, 8 dos outros gigantes do futebol brasileiro. Então, acho que acaba sendo, sim, uma vitória importante, é algo para você destacar, vencer os 3 clássicos, né? É o melhor dos grandes na fase de grupos, e aí a gente sabe que perder um jogo na quarta de final, volta tudo. Mas é assim, no Brasil, você luta por cada semana de paz. Cada jogo você luta por uma semana de paz, e acho que o Palmeiras conquistou a paz com essa vitória. Não acho que para o Corinthians também essa derrota signifique tanta coisa ou abale tanto as estruturas. Acabou de ganhar a Supercopa, Exato. né? Faz um começo de ano até interessante. Aí o Corinthians dentro daquilo que se espera. Agora a gente viu o Luigi perdendo aquele gol ali, né, Calçade? Aí dentro disso que torcedor, uma hora tá de bem, uma hora tá de mal, ganhou tá tudo bem, perdeu tá tudo errado, ainda mais num jogo desse.
É um momento ali em que todo mundo já preparava. Essa substituição, tirou o Vitor Roque, entrou o Luigi, não dá para entender. E aí o Luigi perde um gol desse, olha só o que faz. E no final das contas, ô Calçade, a substituição que já estava sendo criticada, na hora que foi feita, ninguém estava entendendo, acabou que o Palmeiras ali na frente até melhorou um pouco. Não que o Vitor Roque tenha que perder a posição dele, mas que o Palmeiras acabou até melhorando com essa mexida, né? Para minha sorte, boa noite. Minha Boa noite. saúde, eu não olho muito para que Nossa, o povo está achando. O povo estava louco. Até porque havia uma estratégia no jogo. E o Palmeiras ganhou o jogo dentro da estratégia do Abel. Se ele não ganha o jogo, a estratégia do Abel seria condenada. E esse jogo tem a ver um pouco com a entrevista coletiva dele na partida anterior, quando ele fala dos conceitos, né, de que você tem de seu controle, conceitos no meio de campo, se tem mais jogadores, menos jogadores. E o que ele fez? Ele tinha um quarteto atacante, né, Maurício, Alan, Vitor Roque e o Flaco, e 2 jogadores que têm muita capacidade para organizar o jogo, o Marlon Freitas e o Andréas no meio de campo. Isso. E o Corinthians, ao contrário do Palmeiras, ele vai com um volume maior no meio de campo, até porque a forma de jogar do Corinthians. O Corinthians não tem jogador liberado, o que tinha, acabou de chegar, já se machucou, Caio Jorge. E o que acontece? Ele tem Memphis e Yuri, o Garro está no banco, o Bidon. Sem a bola, o Bidon fecha no quarteto de meio de campo, com o Ranielli, o Matheus Pereira e o André. E esse é o jeito de jogar o Corinthians. É um Corinthians que você vem acompanhando na Copa do Brasil, um Corinthians que enfrentou o Flamengo também desse jeito. Então, assim, isso estava bem definido. E o Palmeiras apostou no quê? Num jogo mais vertical, um pouco mais baixo, recuperando e partindo. E ele ganha o jogo assim. E ele teve antes, o Luigi teve uma chance fenomenal. Ele tira o Roque tinha uma marcação especial. Tanto que você enxerga o Matheus Pereira mais à frente dos zagueiros e o Ranielli do lado do campo. O Ranielli estava numa vigilância ao Roque, justamente para o Palmeiras não carregar a bola no meio de campo, porque o Vitor Roque, conduz. E tanto o Flaco quanto o Vitor Roque jogam muito nos espaços entre linhas. Então o Corinthians tentou cuidar disso. Então é um jogo de estratégia, cara. Podia ter dado certo. O pênalti tivesse sido anotado, e a gente antecipa, a mim não existiu, mas ele estaria no placar. E outras jogadas que o Corinthians teve chance de marcar e não marcou. E aí, cara, num clássico que é muito grande, você tem uma chance, aproveita, o outro não aproveitou, ele vai pro placar e ganha o jogo. Então o Palmeiras tinha um plano e ganhou o jogo dentro desse plano. Quando tira o Vitor Roque, o que ele mantém com o Luigi? Pelo centro, velocidade em cima de um time que já estava mais cansado, que já tinha jogado também, embora não jogou no meio de semana, mas teve um desgaste muito grande. Ele estava voltando, é bom lembrar, porque assim, isso também é uma insanidade. O Vitor Roque está voltando de lesão. O Vitor Roque não tem condições de jogar os 90 minutos. Junto com o Flaco. É o segundo jogo. Então, assim, discutir a saída do Vitor Roque, discute-se porque foi o Luigi que entrou e tem gente... Torce o nariz pro Luigi, e tudo bem, você pode discutir o elenco, não tem... Se tivesse Paulinho no banco, provavelmente ninguém ia falar nada da saída do Vitor Roque, mas enfim... Só que ele ganhou o jogo do jeito que ele pensou. Isso ninguém pode tirar do Abel hoje, que foi expulso. É verdade. Para surpresa da gente. Exatamente, mas a primeira de várias expulsões / suspensões que teremos ao longo de 2026, o que também tira um pouquinho de tempero do Linha, porque as entrevistas não é verdade. Boas ou ruins, elas são sempre... E ele não vai dar entrevista. Obviamente, hoje ele ia falar do pênalti, da história do pênalti. Nossa. Eles poderiam mudar a regra, se nesse caso, assim, o treinador expulso fala mais meia hora, além do normal. Aí ele ia melhorar. Você vê que ele ia ficar... Aliás, mas nós temos o assistente do Abel, que também... também dá boas entrevistas. Ele também é sem filtro. Ele não fica muito abaixo, não. Às vezes verdade, é verdade. Esse aí promete também, viu? Mas aí, Birder, a gente tem, claro que essa vitória de hoje não vai recuperar a Copa do Brasil do ano passado, nem o Paulista do ano passado, mas estava atravessado na garganta, né? Venceu o Corinthians ainda na casa do adversário, sendo que o adversário estava até melhor em campo, tem um peso importante aí nessa caminhada do Palmeiras, que ainda está no começo, né? Tudo bem? Tudo bem, William? Boa noite a você, Jean Calçade, ao Pedro, aos fãs e às fãs do esporte. Eu acho que por conta da decisão do estadual um pouco, mas muito por causa da Copa do Brasil e da soma de ambas, esse jogo tinha um peso especial pro palmeirense. E acho também para os jogadores. A reação do Flaco
na sua comemoração a lá Luciano, quando faz o gol, não é tão assim habitual dele. Ele não é um jogador que tem o hábito de ficar provocando os outros. Não, né? Então ali tem coisa atravessada. Então, assim, quando a gente fala, e eu concordo com o Jean, da temporada, da importância, do torneio, de ganhar, o jogo tem... Se tem algum valor, é minúsculo. Quando a gente fala do que estava envolvendo esse jogo, eu acho que sim, era um jogo importante exatamente por conta do retrospecto, porque aí entram outras questões, além da rivalidade histórica, e sempre o Corinthians e o Palmeiras é um jogo mais temperado. Todo mundo sabe que o Palmeiras é o time que investiu quase 800 milhões no ano passado, o Corinthians é o time que deve quase 3 bi, que o Corinthians tem o elenco mais modesto, que o Palmeiras era o time tratado como favorito pela maioria. Então tudo isso, com as derrotas do ano passado, entrou em campo hoje. Então, se fosse um jogo pelo Campeonato Brasileiro, eu diria que seria muito parecido. Só a consequência de quem ganha é diferente. Mas o jogo seria muito parecido. E o Palmeiras ganhou, eu concordo com o Calçado. O Abel decidiu fazer um jogo de transição. Com o Corinthians com um jogo mais a lá Dorival, mais de posse de bola, tentando mais propor o jogo. Eu acho que a partida foi bem igual. Então tá aí, pessoal, foi o vídeo onde os comentaristas debateram aí a vitória do Palmeiras, 1-0, vitória importante. Palmeiras já está classificado. Deixa eu até colocar a tabela aqui, como eu prometi. Palmeiras já está classificado ali, ó, com 15 pontos. Nesse momento, na segunda colocação, são 7 jogos. Falta apenas um, né? Falta um jogo para terminar a primeira fase. Tem 5 vitórias, nenhum empate e 2 derrotas. Fez 7 gols, tomou 6, um saldo de 1. Um aproveitamento de 71,4%. O Novo Horizontino é o líder com 16 pontos. Fez 5 vitórias e 1 empate. Os 8 primeiros hoje: Novo Horizontino, Palmeiras, Bragantino, Portuguesa, Corinthians, Guarani, Botafogo e São Paulo. Os 8 que estariam classificados, faltando agora uma rodada para terminar a primeira fase. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal Futebol Total Oficial.